Devido ao coronavírus, a Receita Federal alterou o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2020. Para esclarecer todas essas dúvidas, estamos recebendo o Ian, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidades aqui do estado do Pará. Que prazer estar recebendo você aqui hoje, Ian. Prazer meu, Marcos, estar aqui com vocês. Então, Ian, olha só, o Ian, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidades aqui do estado do Pará, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará e é professor também lá na IPOG. Então, o currículo é grande, né, Ian? E eu te pergunto, o que muda esse ano na declaração do imposto de renda? Então, a primeira grande mudança que a gente tem é a questão em relação a esse prazo, né? Anteriormente, o prazo ia findar agora em final de abril, e por causa dessa situação do coronavírus foi prorrogado já para 30 de junho, devido às pessoas terem dificuldades em pegarem seus recibos na própria Receita Federal ou terem acesso às suas informações das suas empresas. O que a gente teve de alteração assim bem diferenciada de 2020 para 2019 para 2020? Não teve tantas mudanças, mas a gente teve duas situações bem a serem consideradas. Primeiro, em relação à declaração de bens. O que é isso? A pessoa até o ano passado ela fazia a declaração dos seus bens, imóveis, veículos, todo o patrimônio que ela tinha de uma maneira muito simplificada. A partir desse ano é obrigatório um registro mais completo desses bens. Em que sentido? Se você tem um veículo, tem que colocar o número do Renavan desse veículo, moto, carro, barco, qual seja o veículo. Se tem um apartamento, um imóvel, tem que declarar o número da inscrição imobiliária no seu município. Então são informações complementares que antes não eram obrigatórias e a partir desse ano passa a ser obrigatória. Uma outra grande mudança que teve, e aí acaba tendo um impacto significativo na questão do pagamento desse tributo, é que até o ano passado o INSS da empregada doméstica era um fator dedutível. Ele reduzia da base de cálculo do imposto que fazia o contribuinte pagar um pouco a menos desse tributo. Hoje, esse ano de 2020, não é mais permitido a dedução desse INSS patronal do doméstico, aumentando um pouco a base de cálculo aí do contribuinte na hora de fazer o recolhimento do tributo. E aí, quem são as pessoas que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda? Então, a gente vai ter a questão de obrigatoriedade, aquelas pessoas físicas que oferiram renda tributável acima de R$ 28.500, pessoas físicas também que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis até R$ 40 mil, a pessoa que recebeu aposentadorias, algum tipo de benefício que não que é isento, se for inferior a 40 mil não precisa, acima de 40 mil tem que fazer a declaração. Produtor rural acima de 142 mil ou qualquer pessoa que tenha patrimônio acima de 300 mil reais a ser declarado está obrigado a fazer essa declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, Ian, depois do coronavírus, as pessoas ganharam um prazo maior. Isso, Marcos, é assim que aconteceu. A Receita Federal conseguiu aceitar uma solicitação que diversos órgãos pediram, entre eles Federação dos Contadores, Conselho Federal de Contabilidade. A gente solicitou já há alguns dias a prorrogação do prazo de entrega de algumas declarações e entre elas foi prorrogada agora a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ele era dia 30 de abril e aí passou a declaração a ser feita agora até 30 de junho. Só que tem algumas situações que foram alteradas e outras não. É bom a gente esclarecer em relação a isso. O prazo definitivo, o prazo final, ficou para 30 de junho. E também, consequentemente, a primeira parcela desse pagamento do tributo, que era em abril, também passa a ser 30 de junho. Só que a Receita Federal não alterou o prazo de restituição. Então, aquelas pessoas que já enviaram a declaração, que já enviaram esse imposto de renda agora em 2020, o primeiro prazo de restituição, o primeiro lote, ele é dia 29 de maio agora. Então, que é para aqueles aposentados, aquelas pessoas que já fizeram aquele primeiro envio da declaração, tem a parte prioritária. Então, esse cronograma ele foi mantido, mas foi prorrogado o prazo de entrega e, consequentemente, o prazo de pagamento da primeira parcela. E é bom te esclarecer também essa parte, porque é o seguinte, o contribuinte que colocou a sua declaração de imposto de renda para pagar em débito automático, ele pode fazer esse envio da declaração até o dia 10 de junho, que a primeira parcela no débito automático ainda vem para o final do mês. Se ele fizer essa declaração após o 10 de junho, a primeira parcela ele paga normalmente via um boleto, via um DARF, e a segunda vem no débito automático. Quem já enviou a declaração precisa alterar? Não precisa alterar, porque automaticamente o sistema já vai prorrogar esse prazo, em vez de debitar na conta corrente agora 30 de abril, vai debitar lá em 30 de junho. Então pode ficar despreocupado em relação a essa situação. Então, Ian, continua valendo aquela questão, quem entrega primeiro tem a restituição primeiro? Sim, levando em consideração que existem os grupos prioritários, aposentados,
idosos têm uma prioridade nessa questão da restituição. E assim, conforme a declaração ela é enviada, ela é processada, você entra na fila do processo de restituição. Não quer dizer que quem enviou primeiro vai receber primeiro. Tem que ocorrer também um processamento dessa declaração. Ela tem que ser aceita pela Receita Federal, toda coerente, toda ok, e desaprovando isso, entra no processo de restituição, igual ao cronograma que já tinha sido divulgado anteriormente. E sobre casais, continua da mesma forma, Ian? Sim, o que vai acontecer? Aí tem que ocorrer um planejamento familiar. Pode ter a situação do casal declarar conjuntamente, onde os dois declaram na mesma declaração de imposto de renda, mas o profissional que for fazer a declaração, ou o próprio casal que for fazer, tem que avaliar se vale mais a pena financeiramente declarar separadamente ou junto, levando em consideração que os dependentes não podem ser o mesmo dependente para os dois. Então, vamos imaginar que o casal tem um filho, os dois não podem declarar o filho nas suas duas declarações, vai ter que escolher qual declaração vai ter que ser realizada essa declaração de dependência e gastos com essa pessoa. Mas pode ser tanto indivíduo separado quanto unido. Tem que fazer uma avaliação financeira para ver qual é a melhor maneira de cálculo a ser utilizada, o que vale mais a pena, o que é mais vantajoso tributariamente para o contribuinte. E outra questão, Ian, quem tem guarda compartilhada de criança, como faz? A criança ela entra na declaração de quem? Então, o que vai acontecer? Se você tem um casal divorciado e aí a guarda da criança fica, por exemplo, com a mãe, o pai ele vai declarar o que ele paga de pensão para a criança. E a mãe ela vai declarar que recebe essa pensão e, consequentemente, declara as despesas que teve com a criança. Então, depende do perfil que foi traçado ali naquele acordo judicial. O que tem que acontecer os dois não podem declarar a criança como dependente. Um vai declarar como alimentando e o outro como dependente. E aí tem que fazer a caracterização correta lá dentro da sua declaração. Uma outra questão também é quem tem empregada doméstica. Ela entra nessa declaração? Então, essa foi a grande mudança que aconteceu de 2019 para 2020, como eu falei no início do programa. Esse ano, a questão do INSS da doméstica não é mais dedutível, o que era nos anos anteriores. Então, não tem mais por que se declarar, não é mais uma despesa dedutível, que não vai abater em nada em relação ao imposto de renda da pessoa física em 2020. Outra questão, Ian, quem é MEI e tem carteira assinada? Como faz essa declaração? É uma declaração para MEI e outra declaração para a pessoa que tem a carteira assinada ou junta tudo? Como faz? Então, o que vai ter que acontecer é o seguinte. Se você tem a carteira assinada, você vai pegar o seu comprovante de rendimentos ou aquela nomenclatura antiga que a gente chamava de cédula C para poder fazer a declaração de imposto de renda. Junto a isso, você vai ter que fazer a declaração também dos rendimentos que você auferiu no exercício fiscal como MEI, que foi as notas fiscais que você fez. Claro que tem uma divisão proporcional, aí tem que ver as alíquotas aplicadas em relação ao MEI para dizer o que é rendimento isento não tributável, que o MEI vai se dividir uma parte de rendimento isento não tributável e uma parte como rendimentos tributáveis, para poder fazer a classificação correta ali dentro da sua declaração. Então, fazendo essa divisão, vai declarar as duas partes para poder compor essa renda total do contribuinte no exercício fiscal que ele está declarando. E a outra questão importante também, para quem está em casa e quem quer fazer essa declaração por conta própria, baixou o aplicativo ou vai fazer lá no computador, qual é a dica importante, a dica fundamental que você daria para essas pessoas? Primeira situação é organização. Por quê? Você tem que preparar essa sua declaração de imposto de renda de uma maneira que na hora que você for fazer ela, tenha acesso a todas as informações, como o endereço completo, data de nascimento dos filhos, CPF, o CNPJ de onde você fez o pagamento, o plano de saúde, dentista, médico, aluguel. Então, todas essas despesas têm que estar muito bem organizadas em relação a isso. Além disso, o imposto de renda, além de ver o que você auferiu de renda no exercício de 2019, ele também vai fazer uma avaliação da sua evolução patrimonial. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você auferiu no exercício de 2019 ali renda de R$60 mil no ano, ganhou R$5 mil por mês. Só que você comprou um apartamento de R$300 mil. Então, essa informação ela não vai acabar não casando, porque comprou um apartamento de 300 mil, ganhou apenas 60. Então, a Receita vai ver que você teve uma evolução patrimonial diferente. Então, por que ocorreu isso? Porque eu financiei esse apartamento. Então, você vai declarar lá em dívidas e ônus o valor desse financiamento. Então, isso tem que estar bem organizado para a Receita conseguir visualizar a sua vida financeira e ver que o que você aumentou de patrimônio foi oriundo do que você ganhou de renda com o aumento de uma dívida que foi contraída naquele exercício fiscal também. Tá ótimo então, Ian, muito obrigado. Eu sei que está um pouco corrido para você lá no escritório, mas você conseguiu um tempo para vir nos ajudar nesse momento tão complicado para todos nós. Não, é um prazer estar aqui, poder dar a nossa contribuição.
é um momento de muitas alterações. A gente brinca que quando a gente dorme, a gente já acorda desatualizado. Porque cada vez que dorme entra uma medida provisória nova, mas a gente está conseguindo orientar os nossos clientes, nossos contribuintes, para poder melhorar o máximo possível essas informações e ver a nossa economia girar de uma maneira bem legal. E deixa eu dar uma dica para você que é aluno, que gosta de ciências contábeis. O Ian faz live quase todos os dias, né, Ian? Está fazendo live quase todos os dias. E siga o Ian lá nas redes sociais, lá no Instagram, que é o Ian Blois, né, Ian? Isso aí, muito obrigado. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato direto com o Ian através do escritório, que é o Blois e Oliveiras Assessoria Contábeis, através do 3242-8603, ou pode entrar em contato através do WhatsApp também, que é o 98886-1315. Ian, muito obrigado. Foi um prazer, Marcos. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço. Tá ótimo então, gente. E o DigiShow continua trazendo para você mais um grande sucesso.